Queremos saber mais, nós queremos saber por que a osmose reversa não funciona. Você foi o 17, devia ter mostrado a osmose reversa lá do ladinho próximo. Por que durante esses 16 anos não houve investimento no SAAI? Nesses 16 anos está incluído? Eu agradeço aí o convite dos vereadores, agradeço aí as palavras do meu grande amigo Araújo Neto. Eu acredito que aqui dos 19 vereadores da casa são todos meus amigos que não são próximos, mas têm acesso à minha pessoa. O SAAI está de portas abertas para qualquer informação de qualquer vereador. E assim, eu quero colocar aqui para o nosso amigo Araújo Neto, vou pontuar aqui as colocações, começando pelos pontos cruciais de Godó. E nesta casa foi colocado que todos os bairros de Godó faltavam água. E eu disse na minha fala na televisão que quem colocou isso aí faltou com a verdade. Há falta de água em alguns setores de Godó e que não é culpa da minha gestão. Eu quero que isso fique claro. Tem aqui um ex-diretor do SAAI, o vereador Edmar, que sabe da situação do período de estiagem do SAAI, que ele foi diretor 4 anos, e ele sabe disso como qualquer um aqui, melhor que qualquer outro que esteve aqui. E essa situação do período de estiagem, tem 34 anos de SAAI. Em todas as gestões, umas mais extensas do que a outra, porque vai de acordo com o período do verão, o período de estiagem, aumenta a demanda. Quando o período é longo, se tem mais cobrança. Quando o período é menos, e todas as gestões que passaram pelo SAAI deixaram a sua contribuição e tentaram resolver isso. Infelizmente, não foi possível, porque o espaço de tempo é curto e não dá às vezes para se resolver toda a demanda quando se vive de arrecadação própria e se vive com um faturamento imprensado, porque a metade do nosso faturamento é para a Equatorial. Isso é fato. Mas nós vamos aqui para os setores que hoje mais afetam a Godó. Nova Jerusalém, Rua Padre Pedro, Nossa Senhora Aparecida, é complicado. Isso tem mais de 20 anos. Não foi na gestão do prefeito Zé Francisco que nem o Instituto SAAI, nem na do Magílio Cleber, mas já vem de muitos anos. Quem passou tentou resolver da sua forma, mas não foi possível. Nós perfuramos um posto da lata a ser inaugurado. Temos que planejar toda a gestão que entra. Falta de investimento. Porque hoje hoje fica bem claro nessa casa, nós vivemos do que arrecada. Quando o Edmar entregou o SAAI, ele pagava 300 mil de energia. Hoje eu estou pagando 460. E eu não aumentei R$1 na conta de água do Godó. Aí é doido, como é que você me diz? Uma bomba que se comprava de 10 mil, hoje ela é 22. Você permite fazer um parênteses? Pô, permite sim, velho. Você que é um cara que está há 34 anos no SAAI e sabe da demanda do SAAI, da dificuldade do SAAI, você tem condições de fazer um projeto para nós pararmos dessa ladainha de que faz 20 anos, faz 22 anos, faz 30 anos. Porque dinheiro para o saneamento, para a água, tem demais no governo federal. E nós precisamos ir atrás desse dinheiro. Porque o município, o SAAI, tem como investir. Você está contando essa história e vai contar aí até o final. Mas você tem condições de fazer os projetos para nós acabarmos com essa ladainha. Porque assim, quando o cara se elege, se propõe para se eleger, ontem o Anjo Azul me disse que nos comícios você dizia: o SAAI tem dinheiro, pode deixar comigo que eu resolvo. Aí depois que chega, o SAAI tem dinheiro, então vamos resolver. Então assim, eu nem me interessa dos para trás, vamos olhar para frente. Vamos ver qual é o problema das localidades, das regiões, tudo. Você sabe que hoje o maior gargalo do município é a falta de reservatório. A
A bomba funciona 24 horas, é pau metido. Não é não? Sim. Pode ser. Por isso a energia da estratosfera, porque a bomba não para, né? Os reservatórios que eram para ter sido construídos no passado estão aí servindo para abrir o bandido. Não é isso? Então, nós precisamos tocar o barco para frente, fazer os projetos e irmos atrás para que o SAAI possa dar à população aquilo que a população merece. É só esse parênteses aí com relação aos projetos, para que a gente possa chegar lá, porque senão. Sobre essa situação, pronto, vou dar uma sobre o planejamento, eu queria dizer para esta casa, também ao Instituto SAAI, que hoje existe no município um plano municipal de saneamento básico, aprovado inclusive nesta casa. E lá está mapeado os 4 eixos do saneamento básico: a questão do lixo, da drenagem urbana, esgotamento sanitário e água potável. Então, já existe esse mapeamento geral do município, zona urbana e zona rural, para a questão do abastecimento de água. É lançar a mão dele e elaborar os projetos. Com os projetos, é possível essa captação do recurso, ou através do Estado, ou através do federal, dos políticos, né? Hoje nós temos o deputado estadual, federal. De posse desses projetos, só de posse desse projeto, se pode tentar buscar esse recurso. Não adianta ir em Brasília sem projeto que não arruma nada. Então, eu sugiro aqui a essa gestão que lance mão desse plano municipal de saneamento básico, que lá está mapeado todas as necessidades de água do município. Inclusive, baseado nesse plano de saneamento básico, já começamos a trabalhar nele. Por exemplo, o poço do São Francisco, o poço do São Benedito, já foi indicação desse plano, porque sabíamos que ali era uma área, né, que faltava energia, a água há 20 anos. Há 20 anos. Percebemos lá no plano RIS que aquele poço do São Benedito, ali que fica em frente à associação, ele começou a ter queda de vazão. E foi detectado no mapeamento do plano São Pedro, que logo ele ia dar problema ali de abastecimento. Então, foi imediatamente feito um poço lá na descida do morro São Pedro, para compensar a falta de vazão do poço ali em frente à associação. Mas o que me chama a atenção, e já faço uma pergunta aqui, é que o poço foi desativado. Ele caiu a vazão, todo mundo sabe, lá no Saara. Mas ele ainda tem condição de tirar ainda 25 mil litros por hora. Isso ajudaria o poço novo que foi lá na descida ali do morro de São Benedito. São Pedro. Então, já é uma pergunta. Então, é essa orientação, sei lá, e uma indicação de que a gente faça, que supre essa necessidade do planejamento desse plano que está lá. Está lá e tem uma cópia aqui também na casa da sua prova aqui. E assim, irmão, como você seguiu aquele plano, nós estamos seguindo ele também. A construção desses postos, tudo está seguindo, está sendo através do plano, a execução deles, onde os pontos críticos, onde apontou os pontos mais críticos. Sobre o poço lá da Marechal Castelo Branco, como o PP 17 falou, que está lá interdignado, foi aterrado também, porque ele já tinha uma previsão, já puxava ele, desde quando eu recebi, ele já estava puxando ali, não. O PP 17 rompeu os fios. O 17 de frente, eles estavam ouvindo. E lá, as informações que deram sobre o PT4 em frente à associação não são verídicas. Ele também ficou 2 equipamentos novos e eu tive que paralisar ele. Eu não vou comprar equipamento de 20 mil, colocar, se ele está puxando areião, eu fui levantando até quando esgotou.
Não deu mais, ele não tem condições, ele rompeu o fio, está puxando a areia e dando fio para o equipamento. Então eu vou estar comprando bomba todo dia de 20, de 17, de 15 mil e ele vai estar danificando. Então nós optamos a fazer a irrigação para jogar na César Brandão, lá daquele PT da subida do morro, acabou por conta da falta de água, foi interligado, aumentamos a vazão dentro do permitido do poço, está resolvido, mas São Pedro não tem aqui na parte baixa problema de falta de água. O São Pedro aqui embaixo tem um morro na televisão. Então assim, quando se faz desativa um posto desse, porque foi feito todo um estudo, não vamos parar um posto desse porque eu queria, para prejudicar a população, se eu estou atrás de mais vazão. Respondendo o vereador Araújo Neto sobre a questão, Araújo, que você disse assim, nós vamos ficar nesse lenga-lenga. Infelizmente, Araújo, nós vamos ficar. Porque eu vi na sessão passada o vereador da mandação, o meu padrinho, que eu tratei assim carinhosamente, dizer que nós tínhamos que deixar de falar em governo passado. Não podemos, Araújo. Você sem passado é o quê? Meu padrinho sem passado é o quê? Nós temos passado. Eu não gosto de falar porque não me interessa. O que me interessa é a questão que eu estudo. Mas é obrigado você olhar no retrovisor. Porque você vai lá no carro, você tem que olhar no retrovisor, você vai bater. E aqui, complementando as palavras agora ao Neto, quanto às palavras do vereador Edmar, o Edmar foi diretor de saúde 4 anos, ele fez um planejamento. Eu corro para você conseguir alguma verba federal estadual, Edmar? De forma nenhuma. Durante os 4 anos, a gente deixou aí, nós chamamos de delegado, cerca de mais ou menos 20 postos, 12 já prontos e outros aí em andamento. Então ficou vários postos implantados, inclusive uma licitação que estava em andamento. E foi até uma solicitação sua que o gestor da época, o Carlos Flávio, fizesse o aditivo para que você continuasse. E continue. Então, o recurso desses 20 postos foi recurso próprio, claro, que aí ele anda a passo de tartaruga. Você vai arrecadando e vai fazendo. Os outros postos foram convênios do Estado, que vieram e a gente implantou vários outros postos, como o do Palório, como você falou, o Sabiazal, tem ali o Cola Novo, que ficou já em fase de implantação, São Francisco do Falei, São Pedro, A gente reativou o posto 5, que ali perto da cerimônia estava parado, foi reativado, funciona até hoje. E fizemos também um grande convênio, que foi com a planta. Eu lembro que a planta nos acessou, foi lá e disse: olha, eu tenho dinheiro aí para curso e vai voltar. Vai voltar porque nós não temos conhecimento nenhum, não temos know-how de fazer curso. Aí eu disse para a gestora lá: você veio no lugar certo. Se você tem dinheiro, nós vamos lhe assessorar, inclusive fazer os projetos. E aí foi mão na roda. Nós fizemos os projetos e a planta implantou aí 3, 4 postos na nossa região. E não faltou mais. Inclusive, foi tão interessante que nas cidades vizinhas, onde a planta tem atuação, nós também temos essa assessoria. Conseguimos implantar curso de Timbiras em Litoral com essa parceria do SAI e a planta. Então, o SAI não tem recurso, mas tem essa janela de oportunidade que existe entre ONGs internacionais, o Estado e o Federal. Porque todo mundo sabe, autarquia não pode tomar empréstimo banco. Autarquia não pode tomar empréstimo banco. E até eu ventilei lá onde estava e transformar a autarquia em empresa pública, mas é um processo muito longo, muito difícil, porque empresa pública já pode tomar empréstimo em banco e fazer os investimentos. A autarquia não, tem que ficar todo o tempo de pilha na mão, buscar essas alternativas dos políticos, deputado estadual, federal, governos, condenados e tal. Então, existe essa alternativa, mas
precisa realmente ter os projetos, como aconteceu com o plano, e a gente foi contemplado em 2 ou 4 postos que é plano. Eu soube, inclusive, que essa parceria continuou depois que eu saí, me parece que a plano entregou também outros postos. Mas continua, aquela equipe que eu tinha, continua assessorando a plano. Graças a Deus que existe, né? Não teve descontinuidade, porque o nosso diretor da operação, pelo fato de ter contribuído lá atrás, a plano chamou de volta e aí continuou fazendo esse trabalho junto à plano. Bem verdade, irmão. Você colocou aí, bem claro aqui, a parceria com a PAN, você falou em 4 postos durante a sua gestão 4 anos. Ela entregou 5 em 2 anos, na mesma parceria. Como você acabou de falar, aquilo é uma parceria. O SAI entra com a parte do assessoramento e eles entram com recursos controladores. Nós entregamos melhoria do Montevidéu, Bolsa na Macabim, Cajazeiras e Boqueirão dos Dias e Puxa. Então, assim, continuou essa parceria com a planta. Nós fizemos um projeto para recuperar 10 postos em Cordó, foi na entrada na Calevasa. Estamos aguardando receber, mas quando eu falo que dá dificuldade, você passou 4 anos, você citou os postos que foi conseguido, alguns com a Calevasa, outros através da educação, e foi assim do Estado, mas o restante foi com recurso próprio, como você disse, você licitou 20 postos, fez 10, é de acordo com o financeiro do SAI, a gente vai acertando, e às vezes eu tenho alguns colegas aqui, apressados para que a gente inaugure o posto de Jerusalém, mas há um planejamento. Nós perfuramos um posto agora, temos entrada de navegação relatória e estamos vendo para que se entregue, senão não está lá de dentro. Mas já foi feito aquilo que era para ser feito, de imediato foi feito, porque o recurso que tinha foi aplicado nessa situação. Eu quis explicar sobre a questão de concluir a questão lá de falar do passado. Nós temos, Araújo Neto, o SAI tem uma grande dificuldade hoje com o governo federal, o Revimar passou por isso. Nós estamos passando ainda por conta daquele projeto lá atrás do esgoto de Codó que está interditado, que está hoje sob juros, você sabe disso. Nós temos 2 caixas de 750 mil litros, uma no Morro do Chocolate, outra no Morro do Jerusalém, na gestão do Evinar, nós fomos pintadas, restauradas, mas não temos água para colocar nela, porque foi feita uma rede aqui do P10, gastaram rios e rios de dinheiro para jogar essa água aqui, 50 mil litros, para encher uma caixa de 750 mil, vai encher quanto? Nunca vai piorar o abastecimento. Não houve um planejamento de um poço, ou pelo menos 2 poços lá próximo a essa caixa d'água para encher ela. Está lá, ele lá tentou colocar elas para funcionar, mas não deu certo. Hoje está sob juros, porque foi de outros governos, foi passando e ficou um resto de dinheiro, o esgoto não foi terminado. Hoje nós temos um problema seríssimo no esgoto do Dallas com o Santo Antônio, porque não é interligado, e as pessoas ligaram o seu esgoto, e eles colocam no meio da rua e vão atrás do salário. Então, são essas as situações que a gente tem que falar do passado, meu padrinho. Não tem como, porque ninguém vive sem passado. E são coisas que ficaram lá que atrapalham o salário hoje. O Evinar, quando chegou, com certeza a prefeitura estava no local, por conta de câmara, de SAI, a mesma coisa fui eu. Cheguei e encontrei, o prefeito chamou e o que nós temos que fazer? O que temos que fazer é dar as mãos e encontrar uma saída. Qual a saída? Projeto. Está bem que a gente está trabalhando, eu tenho uma coordenação lá, de 10 postos. Estou fazendo uns pontos críticos por conta de muita luta, tirando de onde não tem. Porque na hora que você negocia 100 milhões de INSS, ele vai cair lá no meu colo. Aí você vem para mais um meu INSS. E o Evinar sabe disso aqui. Lá você apertando, você consegue arrecadar 1 milhão. Eu já tenho praticamente R$1 bilhão em energia. E foi precatório essa situação de dívida trabalhista, que já está judiciado, que cai direto na conta do salário, INSS. Então, assim, eu tenho que, como você falou hoje, em nenhum momento eu fiz nenhuma crítica pejorativa a nenhum vereador. Eu quero que nós, que amamos o Codó, passei 12 anos nesta casa.
Eu dentro do SAAI, eu fiquei 4 anos sem mandato na gestão do Edmar, mas ninguém nunca me viu numa rede social criticando, porque eu conheço o SAAI. E eu sei que a culpa não seria do Edmar por falta de água num canto e outro, e nem porque não tem, se não conseguir investir para você poder atender um pedido de um poço numa região que a gente sabe que não tem. Agora, eu cito aqui, para nós que somos políticos, eu estou de fora da política, mas sou político, o Edmar vai concordar comigo. O maior gargalo que sai hoje, depois da energia, é a zona rural. Então, para os livros que saem lá no quebra-fogo está sem água, porque a chatinha amiga dele vem para cima dele, e aí como é que eu vou fazer? Estou com mais de mês sem água lá no Buraqué, eu te mando mensagem, tu zangado comigo. Você mandou não, eu não mando não, você vai ter que informar que você vai Não está óbvio aqui, mas estamos sobrevivendo em carro comigo. Nunca deixei de atender ninguém aqui. Agora sim, a gente faz um atendimento, é o Massado disse que já foi diretor. Esta casa que tem que primar pela lei, pela ordem, sabe que está errado. Nós gastar onde nós não arrecadamos, meu irmão velho, nós vamos responder, para ter certeza disso. Por mais malabarismo que você vai. E hoje nós temos praticamente mais de 50 sistemas na zona rural, que na hora que tem uma bomba, o cara corre atrás do vereador. Aí o vereador liga para o diretor de sala. E aí ele fica sem saber o que fazer, porque na hora que passa de 3, 4 dias já vira um plano. O cara liga todo dia para a rádio e vem a pauleira nas nossas costas e as pessoas fazendo comentários sem saber aonde o Edmar ainda não conseguiu ainda colocar algumas localidades. Inclusive, irmã, nós estamos recebendo nessa próxima semana Boqueirão do Vieira e Alegre, Povoado Alegre, já para ajudar, porque eu tive que chamar a comunidade, conversar e dizer: nós não podemos gastar aqui. Aqui o SAAI fez investimento no Alegre na sua gestão monstruoso por isso agora. E não arrecada nada, gente. É preciso que a gente acordar para isso. É preciso que o agente político entenda que o diretor às vezes atrasou 5, 6, 7 dias, porque ele não pode tirar um recurso onde ele vai colocar água aqui na cidade para não dar onde ele não arrecada. E às vezes acontece isso, Araújo, da gente atender uma zona rural e deixar de atender a zona urbana onde eles pagam, a zona rural não paga. E a gente sabe que é necessário atender as pessoas lá. Qual o prefeito que vai fazer isso se não atender um pedido de uma comunidade? Mas nós precisamos legalizar isso. O Edmar começou e eu estou dando um andamento, colocando o Alegre está para entregar onde nós estivermos lá, o Boqueirão do Vieira vai passar, porque já é uma forma de você ter pelo menos uma. O SAAI se comprometer a prestar serviço de excelência, todos os povoados entregam o sistema. Lá no Buraqué mesmo, se você combinar, eles entregam o sistema. Como o Alegre está entregando, como o Boqueirão está entregando, como outras comunidades entregaram na época da Vimar, que eu articulei com o secretário de Agricultura e aconteceu, e a coisa flui. Os maiores povoados vai sustentar os pequenos povoados. Mas eu queria, por conta de tudo que você está colocando, queria levantar um assunto que no passado isso causou um rebuliço no município, onde as pessoas, quando ouviam falar, diziam que os grandes empresários de Codó tinham interesse em privatizar o SAAI. E em alguns grandes municípios já foi feito isso. O SAAI foi privatizado e o município, ao invés de executar o serviço, passou a ser cobrador do serviço em cima do que foi acertado, os investimentos e tudo mais. Quando eu falo dos projetos que precisam ser feitos pelo SAAI, nós precisamos pensar lá na frente. Quando eu lhe peço aquele levantamento que eu li no início das minhas falas, é porque o município está inchando e nós não sabemos até quando os nossos lençol freático aguentam essa pancada. Porque a quantidade de pequenos poços que tem nas casas que o SAAI tem a mínima ideia que existem os poços, daqui a um dia nós vamos ter problema. Caxias já começou a fazer esses investimentos, Timbiras vem aqui, capta água do Itapecuru, São Luís não é diferente, e nós precisamos pensar lá na frente. Se você, com a capacidade que tem, começar a pensar lá na frente, vai deixar o seu nome nessa história do SAAI. Porque é assim, nós estamos todos de passagem.
a nossa juventude, o poder, tudo passa. O que fica é o legado que foi deixado. E quando nós aqui cobramos que as comunidades precisam ser atendidas, é porque não tem condições, a mínima condição de comprar uma bomba, de pagar uma eletricista, às vezes é um pequeno problema elétrico. As outras grandes comunidades é que precisam pagar essa conta. Não tem jeito. Porque tem comunidades inexplicadas, você sabe melhor o teu. Pois é, Roger, essa situação das grandes, como fez você que o galera lá foi buscar o mas eu também tenho buscado. É tão tal que o Alex foi fruto de reuniões que eu fiz no Boqueirão. Mas tem deles que não querem entregar, porque na hora que eles sempre saem, se eu disser que nem entrega, eles trocam o vereador. Aí o vereador opera todo dia, tá? E o convidado sai, tá calado. Mas não é da nossa obrigação. Também que o Ramos fez um comentário sobre o cajueiro, que é um antigo centro dos dois. Eu não tenho obrigação, não é que eu não ia atender. E eles estavam apressados, porque quando sem água a pessoa fica apressada. O Ramos passou lá, resolveu a situação, mas fez um comentário que para quem não entende, acha que o SAI foi culpado. Não, o SAI não arrecada nada. A gente fala, nós fazemos isso que a comunidade precisa, mas assim, nós que estamos aqui para elaborar projetos de leis, fazer leis, aprovar, fazer com que essa leis se torne, esse projeto se torne leis, nós temos que saber quando nós estamos errando, nós todos juntos, porque nós queremos atender o pedido do nosso eleitor, do nosso companheiro, mas eu tenho que saber que quem vai responder amanhã lá na ponta é o Evimar, que foi o diretor, o Chico do SAI da Sena vai passar amanhã vem as broncas, porque nós temos que justificar esse gasto. Ele é justificado quando eu tenho pelo menos uma tarifa social, porque não vai adiantar também hoje eu pegar todos os grandes e os pequenos sem servir. Quando é uma coisa pequena, de um painel, uma situação, tudo bem, mas quando é uma bomba já é outra coisa maior. E se você for somar a diária das 100 pessoas que saem, o combustível, com bomba, aí você vai ver a despesa lá em cima, meu irmão. Então é preciso que a gente aqui dentro da zona urbana, nós vamos continuar batendo na tecla e no legamento, como você falou. Os pontos cruciais do Codó continuam da gente, sabendo ele para a gente pagar a folha, a energia e perfurar o poço, botar, nós dependemos de pegar o tamanhozinho dele. Então, são essas coisas que a gente tem que falar. Mas antes de Evimar, eu quero só concluir aqui uma fala para concluir todas as perguntas do Araújo, para a gente partir para outra etapa, sobre a questão das construtoras. Na hora que eu assumi o SAI, como o Evimar fez, ele conseguiu, através das construtoras, construir o PT 41 de tal e segurando uma parte do novo milênio. Foi os construtores que fizeram aquele curso em parceria com o SAI. De imediato eu procurei o Ricardinho, o Paulo e todos os construtores, porque eles pedem todo dia a viabilidade técnica do SAI. O SAI deu para eles. E lá, quando eles vão fazer o projeto deles, lá está incluso tudo, a pavimentação, a água, a luz, e eles vão sempre empurrando isso para o SAI, vai crescendo, e eu tive com eles se comprometeram essa semana. Primeiro eu tive que ir ao Ministério Público, conversei com o promotor, eu disse, olha, a situação é insustentável, nós não temos mais como sustentar esse crescimento de construtoras em Codó, e eles só querem colocar as casas onde a pessoa fazer a ligação e tem para cima do SAI. Aí o promotor deu uma chamada deles e nós sentamos e água 24 horas, a pessoa pagar só 12 horas de água dele. Mas isso não vingou, porque não houve interesse, morreu. Essa é uma das sugestões que eu sei que vai afetar mais a autarquia, mas seria o justo para aquele que está lá no Jerusalém, recebendo água 3 horas da manhã e tendo que pagar o mesmo valor que quem tem água o dia todo. E essa seria a minha sugestão. Eu acho que tem que se sentar aqui na Câmara para ver, porque eu não sei se cabe ao Executivo ou Legislativo que vai mexer com a receita, mas que se estude dessa forma, fica aí para todos os serviços, para que a gente encontre uma saída desses conflitos, até se resolver definitivo essa situação. Se tiver autorização, a carta de viabilidade técnica fornecida pelo SAI. Então, o SAI tem um poder de barganha muito grande de exigir que dentro do projeto habitacional exista. Eu vou habitar, eu falo que se eu não pagar energia, eles vão cortar.
Se eu não pagar a folha, o cara vai me dar lá. Se eu não pagar aquilo que já dá de questões judiciais, de trabalhista, eu tenho que pagar, porque já foi executado. Então, assim, gente, é muito fácil falar aqui, é muito fácil criticar. Agora é difícil a gente pegar e dizer assim: vamos dar as mãos. O SAI está aberto para todos os vereadores, aqui todos são meus amigos. Inclusive, no dia que o Edmar falou que se colocou à disposição, a secretária dele pode constatar. Eu disse que eu vou procurar ele no outro dia para que a gente pudesse conversar. Porque se você tiver algo que possa ajudar o SAI nessas questões, eu estou à sua disposição. Não existe essa história. Você é um parlamentar, foi eleito com o voto do povo de Codó. E você tem que dar uma resposta com todos os demais vereadores dessa casa. Agora nós temos que dar as mãos. Se a gente começar a brigar, nós não vamos resolver. Principalmente você que conhece mais do que qualquer outro equipe desta casa a situação da zona rural, de gasolina. Se eu for falar, eu vou falar o dia todo. Não estou aqui chorando, não. Eu só estou colocando a dificuldade que enfrenta os gestores que passam pelo SAI. Não é só o Chico, não, é que mais enfrentou isso e outros enfrentaram. E ele sabe que para pagar os encargos dele, ele sabe o que ele fez para poder pagar. E ele ainda teve uma sorte, porque naquela época foi cobrado aquele programa para todos, que era irregular, algumas contas que deu uma folga a ele. Ele não tinha esse privilégio. Porque é doído, irmão. Você vir com uma receita de 1,3 milhão e você tem 1,2 milhão, 1,250 de despesa, não sobrevive não, papai. Eu queria continuar aqui, fazer a indagação, vou dar um paradoxo. Pensar o paradoxo, alguém arca com esse pagamento. Quem tem que arcar, no caso, é o município. O município vem, eu queria também falar mas o município também tem que pagar esse área para pagar para o parqueiro, ressarcir. Doutor Nelson, eu posso até lhe responder por alto algumas situações e é preciso dizer disso. Então o SAI é credor do município. É preciso dizer disso. Isso eu vou chamar a atenção dos novos ali da casa, quando chegar um projeto dessa magnitude aqui na casa, que ele seja analisado direitinho. Estou falando isso especificamente para vereadores que veio já de outros mandatos. Por quê? Porque veio um projeto mais alto para cá, para a Câmara Municipal. E eu estou entrando nessa questão, porque isso afeta também o SAI. E esse projeto veio para casa naquela época, na gestão do Edmar, foi cancelado o água para todos da gestão do PINEC, foi cobrado daquelas pessoas, muita gente se endividava para pagar, negociaram e pagaram. Seja de que jeito for, foi pago. Então, assim, foi criado um problema, tem que ter muito cuidado, com mais água. O executivo mandou para o legislativo com alguns critérios, porque disseram aí que o Chiquinho tinha acabado com o programa. Pelas irregularidades que eles têm, já deveria ter sido extinto mesmo. Chiquinho, quanto faz água você atenta nessa matéria? É porque, desculpa que eu vou fazer uma analogia. Uma época fizeram um projeto de lei, passou por essa casa há muito tempo, e o conhecimento da procuradoria, que tinha alguns requisitos para não pagar IPTU. Teve um exemplo de um cidadão que veio do Supremo, todos sabiam que era claro o patrimônio dele, grandioso. E ele chegou com o requerimento, porque ele não tinha renda. Ele não tinha renda e ele quis beneficiar dessa isenção do IPTU. Porque ele não tinha, até o salário mínimo não pagava. No caso dele, ele não tinha renda nenhuma, ele tinha mais direito ainda. E era todos, eu não vou falar o nome para preservar, porque independente se tivesse falecido ou não, mas ele sabia o patrimônio imenso que tinha, mas não tinha renda. E ele ficou com requerimento na mão do tributo na época, isso na gestão do prefeito Ricardo Lacha, para poder ser isento de IPTU e de um imóvel de um tamanho muito grande na época, entendeu?
Então, doutor, é preciso ter muito cuidado. Lá num dos artigos dessa lei diz que a pessoa, para ter direito a esse programa, ele tem que ter um hidrômetro na sua casa e tem que gastar até 15 metros. E hoje nós não temos 30% de hidrômetro em Codó. Então, das 2.500 áreas, se tiver 200 que tem hidrômetro aqui, o resto está todo irregular. Porque não tem hidrômetro. Se a lei diz, se não for seguir a lei, outros têm que dar outro critério. Está escrito no CARIU. Uma boa maioria das pessoas que estavam no programa não estavam inscritas. Mas isso era mais fácil porque a pessoa podia ir lá se inscrever. Agora, se não tem hidrômetro, se o SAE não tem, como fornecer o hidrômetro, a pessoa não vai comprar. Como é que nós vamos aprovar uma lei nesta casa que eu não tenho benefício para oferecer? Se a lei for aprovada, então o SAE teria que ter colocado o hidrômetro nessas casas. Isso foi um dos erros na lei. O Detran é do Estado. Os carros são isentos de IPVA do Estado? Hoje, todos os locadores do Estado em Coró são avenidas. Não. Do Estado, você tem locador entendendo? Entendeu? Por exemplo, reservado as proporções. O município aqui sai, município, educação, Secretaria de Educação do município. Não paga, é do município. Aí vamos para o Estado. Quando a Assembleia era estadual, todas as escolas do Estado pagavam energia. Quando o Detran é estadual, quer dizer que os carros do Estado não pagam o IPVA? Isso não existe. Né? Traga para cá, para nós discutirmos, para nós fazermos a coisa. Sempre as gestões do passado alegam, pronto, mas está acabando de dizer aqui que não existe essa lei. E aí é feito uma vista grossa em todas as gestões que passam, que já passaram e que passam. Porque na hora que mexe nós vamos buscar resolver essa situação, porque é interesse nosso. Nenhuma gestão até hoje, quando eu acompanhei, pagou a água dos moradores públicos de Codó. E eu ainda tenho confusão, Edmar, de gestões passadas que a pessoa não pede. E aí quando for lugar para descer, diz não, a água da prefeitura. Rapaz, aí tem que mandar cortar, é confusão. Pois a gestão do Francisco Projeto, nós pressionamos e ele pagou parte da gestão dele. Tirando das gestões anteriores, nós fomos lá, vamos, emitimos todas as contas dos prédios públicos municipais e ele pagou quase tudo. A gestão dele ficou quase sem teto. Foi como a gente conseguiu fazer os postos da municipal, porque não exigiram isso. Então não existe essa lei. Prédio público municipal tem que pagar a sua água, tem que pagar. Assim como mais água, o SAE não fez recusa de receita. Na lei estabelece que aquelas contas seriam pagas pelo município, pela prefeitura. Que nosso cálculo na época, sendo implantado 2.500 águas, ficou 2.500. No meu cálculo foi só 2.000, eu deixei por 2.000. Dava em torno de 60 mil reais mês, que seria pago pelo município. Não pagou, mas vai fazer a situação. Mesmo assim, como ele disse, às vezes você tem que falar bom e você responde. Mas o pessoal lá do mundo da televisão constantemente eles estão em casa e estão perguntando como é que vai ficar esse tempo do curso. Eu cheguei lá para eles e disse, nunca deixei, sempre disse que acredito na sua palavra, diretor do SAE está lá, e ele disse que após a eleição, na terça-feira, esse processo tem perfurado. Inclusive fizeram uma comemoração, que ela falou tudo. É o seguinte, quando ele me toca nisso, pergunta que ele faz para mim: qual é a terça-feira que ele disse que era a próxima eleição, após a eleição? Eu disse, mas o Chiquinho ele está vendo essa situação. Inclusive a gente fez uma visita agora lá em Sorriso, todos os vereadores, e o meu pedido também, o irmão do governador, um dos meus pedidos foi o posto do São Pedro Chiquinho. Isso aqui é uma coisa, uma luta minha antiga, no período de campanha, tanto São Pedro como do bairro Nova Jerusalém. Graças a Deus você já concluiu fazer o posto, e eles também cobram, porque o posto está feito, e eles querem saber quando é que a canalização vai ser efetuada nessas casas.
mas eu gostaria eu preciso também me ausentar com essas palavras, porque tem uma pessoa, você está vendo a mulher querendo sair, é porque tem uma pessoa que está regulada lá na UTA, ela está precisando ser transferida, e a gente está vendo alguns meios aí para a gente. O Dedé falou e ele sabe que a máquina foi colocada lá. Perfurou 25 a 30 metros, bateu para tirar as máquinas, foi mal luta. Eu disse que fui fazer próximo ao pé, tornou a bater, porque ela é rotativa, né? A máquina faz um posto em um dia. E aí, o proprietário da empresa ficou, estava com a máquina de violinha, percussão, aqui, pneumática que perfura lentamente, e marcou uma data para estar aqui, eu estou aguardando. Inclusive, eu me dizer que passou uma das máquinas para a gente dele para fazer, eu entrei em contato, na hora que voltar a gente coloca lá. Que é aquilo que eu disse, é como a irmã disse, nós fizemos uma licitação de 10 postos. Agora nós vamos construir eles gradativamente de acordo com a nossa condição financeira. A primeira que está aí são esses dois. É você ir lá, o Morro da Televisão e o PP17 ali no Novo Milênio, que eu estou sofrendo junto com a população. Estou acompanhando todos os dias lá a falta de água, eu vou morar lá próximo também. E eu tive recentemente ele me relatou, o prefeito esteve no período de campanha e assumiu o compromisso aqui de fazer o nosso posto. Então, a máquina veio, foi para fora, mas não continuaram e não finalizaram. E nós estamos precisando dessa área há bastante tempo, inclusive isso é um compromisso nosso, lá. E o prefeito assumiu esse compromisso. Eu acho que já foi feita a corporação, que falta a conclusão e dentro dessas informações também, a gente recebe constantemente em relação ao desperdício, principalmente no período do outubro. Eu acho que as bombas enchem as caixas e ficam vazando muito rápido. Por exemplo, lá na Avenida Portanatura e Poço, que foi em São Paulo, da meia-noite para frente, até 4 horas da manhã, você precisa ver a quantidade de água que é desperdiçada descendo. Então, a segunda coisa do ponto. Terceiro ponto, eu sei que não é de competência nossa área, é custear a manutenção do limpeza desses cursos que nós vamos arrumar. Mas o que há é um fogo aqui dentro do próprio governo, como você me ensinou lá no Carrinho. Só houve agora, porque houve um compromisso de alguém que responde pelo governo para o Olha, quando o governo vai lá, fala em nome do governo, ele tem uma certa autonomia para fazer isso, porque ele é diretor de um distrito. Se ele for lá, mandar dele mais, que levou a equipe técnica dessa área. O que acontece foi a falta de resposta. Isso não vai acontecer se o ato que ele procurou o serviço para ele. Olha, Dona, a gente não tem como resolver. Eu acho que ele teria que ser sensato, voltar lá e dizer o porquê que não foi possível. A gente tem acompanhado esses esforços, os problemas existem e vão continuar a existir, como você mesmo colocou aqui, e a gente entende perfeitamente. A gente sabe que percorrendo essa cidade, um dos maiores problemas que a gente encontra de fato é a questão da água da zona rural. E é um problema gritante, todos os vereadores aqui já receberam esses questionamentos pelos nossos irmãos que moram na zona rural, e é um problema de fato crônico, que vai passar ainda bastante tempo para que seja resolvido, e nós vamos ouvir bastante ainda falar sobre isso. Você falou lá no início das suas colocações sobre a questão da tarifa social, de pessoas aqui na cidade que você entende que precisa dessa tarifa social pelos prejuízos que elas recebem. A água chega apenas de madrugada na casa delas e a utilização é pouco, e você entende que, decorrência disso, deveria ser feita uma tarifa social. Essa mesma questão da tarifa social, eu quero, aí já é uma curiosidade minha, sobre a questão do pessoal do quilômetro 17. No quilômetro 17 a gente sabe desses problemas da água que eles enfrentam. Existe água, mas não é a água desejada que eles precisam.
E eu tenho sido testemunha de muitas vezes que a gente vem da zona rural e eu encontro pessoas aqui no portal, na entrada de Codó, pessoas do quilômetro 17 com carros, com espujões, fazendo abastecimento para levar água para o pessoal, porque essa água que tem lá, de fato, ela não é na sua totalidade. Aí eu te pergunto, essa tarifa social não caberia também para o quilômetro 17? Sim, com certeza. Tem um caso a ser estudado, pessoal, sobre o quilômetro 17. Nós fizemos um projeto de uma estação compacta de tratamento para captar água do Rio Saco para levar para o quilômetro 17. Foi dada entrada na nossa gestão na Codebasa, através do nosso amigo Júnior Rosendo, e isso teve quais execuções, parou, segurado, não sei até hoje como está. Mas é uma preocupação nossa em relação a essa situação do quilômetro 17, porque se levasse uma estação de tratamento para lá, tinha condições da gente resolver. Instalar outra osmose reversa no quilômetro 17 é caro e o consumo de energia vai lá para cima. Lá é 3, 4 motores funcionando 24 horas e a demanda da água, a vazão da água é muito pequena. Hoje, o que nós pagamos de energia no quilômetro 17 é uma das contas mais caras de São Paulo. Então, assim, é meio complicado, não é fácil, mas a gente tem buscado, através da Codebasa, através do governo do Estado, através de deputados que eu pedi na época, o deputado Edilás, que colocasse uma emenda de 10 postos para Codó, foi solicitado para o gabinete dele, então o que a gente tem buscado para tentar resolver essa situação, mas até o momento a gente ainda não foi agraciado em 2 anos com um posto que não fosse de recurso próprio. Isso é difícil. Mas em relação a essa questão da tarifa social, é um estudo que esse parlamento pode ser feito com o parlamento, com o poder executivo, para que se torne isso um projeto de lei. E fora essa questão do mais água que beneficia as famílias carentes, seria implantado mais a tarifa social para que beneficiasse essas pessoas. A outra situação, que o Araújo colocou aqui, foi sobre, deixa eu ver se eu lembro que eu não falei, teve um item só. Acho que foi sobre a privatização, não foi não? Pronto, sobre a privatização, eu não falei. A privatização nós somos conhecedores. Em algumas cidades deu certo, né? Em outras não. Primeiro eu tenho conhecimento aqui de 2 que foi privatizada, que o de serviço entregou. O de serviço total. Eu não vou citar outras empresas que tem hoje, que a gente passa praticamente 3 vezes mendigando por um atendimento, mas Onde deu certo? Bacabal não passou de forma recente. Timon está se arrastando, não está bem. Ibamar. São José de Ibamar também não está legal. E teve outra cidade aí que foi essa até agora, parece que deu certo, que é pequena, mas os que eu tenho conhecimento está tendo problema. Por conta que eu digo do atendimento com a pessoa, estilo KM, queima uma bomba daqui a 20 dias. Pode gritar o que gritar. Você vê bem que hoje a gente ainda vê uma reclamação muito grande em Codó por falta de água. Mas se você for bem ali em São Luís, na Alemanha, no Vinhais, é uma semana água para um lugar, uma semana para outra, é captada bem que gritar mesmo. Então, assim, nós não estamos se espelhando, mas a sua preocupação é elevada, porque nós temos que fazer um estudo sobre o lençol artesiano, que o nosso não é freático, é artesiano. No período de estiagem, a gente não tem, assim, uma baixa desse lençol para dizer assim, isso aqui vai comprometer. Nós não temos. A preocupação é porque o freático alimenta o artesiano. E hoje, cada casa tem um posto desse que alguém vai e fura, por conta dele não paga nada para o município, nem o uso do solo. E isso eu acredito que é competência da Secretaria de Meio Ambiente vir com esse parlamento para que possa se criar uma lei para você perfurar um poço, tem que ter a licença. E isso está afetando porque hoje já virou moda em Codó. A pessoa está usando água do sai, coloca no hidrômetro e faz um poço. É complicado. Hoje a maioria dos lava-jato de Codó tem um poço e não paga R$1. Então assim é complicado. São muitas demandas, são muitas histórias. E a gente está aqui para resolver, para enfrentar juntos. Eu quero que vocês
coloque uma coisa como prioridade no mandato por vocês, no conhecimento, na amizade que a gente tem, que o SAAI está à disposição de qualquer um de vocês para que a gente possa melhorar. Porque nós sabemos que hoje o que mais nos afeta é a energia. Se a gente conseguisse baixar, tranquilo demais. Mas todos os vereadores pelo convite, o gestor público, ele tem que dar a satisfação da sua pasta. Eu nunca fugi disso, né, na época como vereador, porque aqui os vereadores estão na razão. A população cobra do seu representante. Quem é o representante do povo? É o vereador. Se está cobrando a problemática do SAAI, da educação, da saúde, ele tem que convocar o secretário responsável pela pasta. Então, eu fui convidado, para mim será um prazer todas as vezes que for convidado a esta casa, para vir prestar esclarecimento, porque eu hoje estou na direção do SAAI, mas já estive nesta casa há 12 anos como vereador, 4 anos como presidente, incluindo 12 anos. Já estive na Secretaria de Esporte, a gente tem um trabalho prestado em Codó e tem uma satisfação para dar para a população codóense. E de nenhuma forma, como eu lhe disse, na segunda que eu ouvi falar com o Edmar, mas ele não estava, eu fui nos outros gabinetes e coloquei solução. Se quiser me convocar, pode me convocar, porque eu tenho que dar satisfação da minha pasta. Aqui tem coisas que eu ouvi hoje. Para vir aqui, né, ajustar a data agora, porque eu tenho essa presença que eu fico até feliz de ter vários vereadores aqui presentes na reunião. Numa sexta-feira, está sendo muito prestigiada essa reunião, satisfação, mais do que quando o secretário de obras veio aqui, que só tinha poucos vereadores aqui. Então, X, sabe, você bem-vindo. E eu agora quero falar da situação. Quando você era gabinete, eu passei, eu falei com o Ronaldo, né? Uma situação de um imóvel que eu tenho de locação. Rapaz, a água lá, até falei que podia ser o colado de forma, tentei ser técnico sem ser. Olha como é interessante, o rapaz foi lá e olha onde é o problema. A caixa tinha baixado a água no lugar. Tinha lá ocupado o local, né? O rapaz só tirou a torneira do local e continuou a torneira e eu já para olhar todo mundo, ou seja, era um problema com lodo, mas não tinha nada a ver com a área externa, tinha água. Teve um entupimento do campo que vem da caixa d'água para a torneira. Eu sei que não é o caso de todo mundo, mas essas situações ocorrem, podem ocorrer. Foi colocado aqui, sabe, pelo vereador Edmar, durante a pandemia, os encargos sociais do vereador Edmar, eles foram suspensos o pagamento em razão da incompatibilidade e de arrecadação. Esses pagamentos eles foram só suspensos, eles não foram isentados de casos sociais, o governo federal deixou para ser pago posteriormente. Aí foi, esses casos ficaram agregados à gestão ainda do ano 2020 ou já vieram para ser pago no 2021. Então já ficou para a gestão. Ficou um ano de 2020 para a gestão. Houve na realidade a compensação de R$1 milhão e pouco, foi mais ou menos isso. Isso até hoje nós não fomos notificados. Está quieto lá, mas com certeza vamos ser notificados. Isso aí é claro. O SAAI vai ser notificado. Porque o governo federal tinha como também, precisa a gente colocar isso aqui. Não fez algumas empresas privadas, né? Pronto, não tem como. Se foi suspenso o corte, porque aqui tem outra cultura. Se o cobrador não tiver todo dia na porta, dificilmente se arrecada. Como é que ia pagar? Se foi suspenso pela pandemia que não poderia cortar. É como um período de eleição. 45 dias é de prazo de todo prefeito para suspender o corte. Como é que paga energia de R$1 milhão? Como é que paga a folha de pagamento de 290 a 340? Como é que paga? Qual o segredo? Se você não arrecada, você vai pagar lá. Então, não, paga muito pouco, mas não é
que ver que a Equatorial, com muita amizade, ela espera um mês e o outro tempo. Mais do que isso que espera. E se você deixar acumular 2 meses, é R$1 milhão. É o que nós recebemos por mês, a nossa receita. E aí? Vai pagar como? Como vai funcionar? Pagar diária, locomover carro para a zona rural, posto de gasolina. Se eu for falar, eu vou falar o dia todo. Não estou aqui chorando, não. Eu só estou colocando a dificuldade que enfrentam os gestores que passam pelo salário. Não é só o Chique, não, é bem mais enfrentou isso e outros enfrentaram. E ele sabe que para pagar os encargos dele, ele sabe o que ele fez para poder pagar. E ele ainda teve uma sorte, porque naquela época foi cobrado naquele programa Água para Todos, que era irregular, algumas contas que deu uma folga a ele. Ele não tinha esse privilégio, porque é doído, meu irmão. Você vir com uma receita de 1,3 milhão e você ter 1,2 milhões de despesa, não sobrevive não. Eu queria continuar aqui, fazer a indagação, vou dar uma para todos. Esse água para todos, alguém arca com esse pagamento. Quem tem que arcar? Comercial podia ir lá pelo dia. Então, essas decisões fizeram com que a gente aumentasse o nosso nível de arrecadação pelo acolhimento ao usuário. Fazer essa contribuição, e também eu, como cidadão, se puder contribuir, também posso contribuir, apesar de que, até aqui eu resisto, o plano de estacionamento básico, que foi um legado do próprio SAI. O SAI entrou em campo com esse lançamento, até porque a metade do saneamento básico era o SAI, água e esgoto. Aí ficava para a prefeitura lixo e drenagem urbana. Então a gente puxou essa responsabilidade para nós, contratou 2 técnicos de Teresina e fizemos o plano municipal de saneamento básico pé no chão, custando R$100.020. Uma empresa que veio aqui para fazer cobrou R$400 mil. Então a gente deu essa contribuição para o município, o SAI deu como autarquia, construindo esse plano municipal de saneamento básico. Inclusive, eu vi falar alguém falou com o Rosinho, né? Foi. Eu dei o exemplar. Quando ele veio aqui a primeira vez, ele está com o exemplar desse plano municipal de saneamento básico debaixo do braço. Foi entregue para ele. Sabe, aqui você tem tudo de saneamento básico, porque a Coderbasta, né, tem essa missão do saneamento básico. Então está com ele. O que a gente pedir para ele é só ir lá ver que realmente está planejado. Então acho que era isso que a gente queria colocar. Dizer que a gente continua à disposição. O que foi feito com muita responsabilidade, e eu acho que a sociedade reconheceu. Tanto é que me colocou aqui por conta de ter visto essa mudança no saneamento básico e poder entregar isso para o sucessor, uma coisa já mais bem organizada. Agradeço, presidente. Antes de a gente concluir aqui, o vereador Gaudete usar a palavra rapidamente aí, bom, você vai já vai para a parte final para encerrar. Tá certo, senhor presidente. Já as considerações finais, senhor presidente. Bom dia aos senhores vereadores, bom dia aqui ao nosso nobre diretor, carinhosamente junto do meu patrão, pelo relacionamento que nós temos. E assim como o Itamar falou, eu também já fui o leitor do SAI, fiz encargo eleitoral, e graças a Deus hoje estou aqui nessa casa, fui com a ajuda de Deus, do público, tudo que eu aprendi com ele na política. Tínhamos uma trajetória muito grande aí, foram 2 campanhas, lá primeiro no início, e lá para cá que trouxe essa amizade e o respeito que a gente tem, graças a Deus. Certo? E nas considerações finais, senhor presidente, eu não poderia deixar de forma nenhuma de parabenizar o Chiquinho do SAI, o diretor do SAI, pelo trabalho. Se tem alguém no Codó que tem a cara do SAI, é o Chiquinho do SAI, até o nome do SAI foi implementado no seu cargo. Não é verdade? Então, ninguém melhor do que para conhecer toda a problemática do SAI no Codó. E parabenizar ele, como bem falou o Itamar e todos os vereadores aqui que se
pronunciaram antes da minha pessoa, né, pela coragem, pela determinação que ele tem colocado a sua vida ali no SAI. Mesmo quando não esteve à frente, ele sempre procurou estar ajudando e trabalhando da melhor maneira possível no SAI para que pudesse se envolver. E quando é chamado a essa casa ou em qualquer outro momento, né, de passagem, senhor presidente, no momento que o pessoal ligou da televisão iniciou algumas reclamações, e eu fui procurar também assim, com o vereador Dedé, e eu tive contato com o diretor do SAI, o Chiquinho, e ele se prontificou em ir conosco lá em cima do morro, onde a gente reuniu todas as pessoas ali no morro que sofrem esse problema da falta de água, e ali nós fomos em uma reunião à noite onde ele esclareceu todos os fatos, né, no momento do Chiquinho. Algumas pessoas ali diziam que ele não ia, mas ele se prontificou e a gente foi lá, foi colocado e foi explicado a situação da forma que ele sempre tem explicado. Então ele nunca tem se furtado, tem deixado de responder na parte que cabe a ele, que é essa questão do SAI. Então, Chiquinho, você está de parabéns, continue. Aqui foi dito nessa casa, senhor presidente, que o problema vem lá do passado, no SAI, está no presente e vai continuar no futuro. Mas como ele falou, a máquina ele fez a sua declaração, quando ele cobra, dizendo que o governo passado para deixar para lá, não é para deixar para lá, mas. E você falou da estação de tratamento de água, realmente fodoso e agradecedor. Tanto deputado federal aí, pode unir força do primeiro advogado para ver se Codó pode ser agraciado por esse sono. Quero aqui registrar que as pessoas do governo que possam ter acesso a essa reunião, para saber que aqui na Câmara Municipal não existe nenhum bicho-papão, nenhum perseguidor, veja essa reunião, e às vezes tem muitas situações, conversazinhas paralelas, e o Chiquinho sai, em nenhum momento ele se opôs a vir aqui. Pelo contrário, quando eu enquanto a comissão telefonei para ele, ele já tinha vindo aqui já se oferecer para estar aqui presente. E ele disse qualquer dia, qualquer hora, muito destemido, mas pareceu que fosse necessário. Eu queria que ele levasse eu sei que ele não é para levar recado, mas que ele, já que ele tem acesso, ele falasse com o prefeito chamar, enquanto o comandante geral do Poder Executivo, chamar todo o secretariado dele e assistir uma palestra ministrada pelo Chiquinho Saai, para poder eles não terem temor de vir à Câmara Municipal, para dar esclarecimentos aos representantes da sociedade. Aqui não tem mistério, aqui não é uma situação inquisitorial. Nós temos, como o Chiquinho disse, eu explicando para ele a questão do regimento, ele disse: rapaz, aqui pode vir convite, vir convocação, o que for eu vou. Tanto faz convite ou convocação. Ele conhece o regimento, ele sabe que a convocação é muito mais burocrática. Convocação do secretário, tem que mandar as perguntas, existem os prazos, em nenhum momento ele não pode botar o dia que for aí, veja como é que é. E nós tentamos, não houve demora, ela queria adequar um dia, pudesse estar os vereadores, e aqui uma sexta-feira, nós tínhamos uma significativa presença de vereadores aqui nessa casa, e parabenizar o Chiquinho Saai pela disponibilidade de prestar os esclarecimentos que os vereadores querem fazer. É uma satisfação e ele entende e compreende que as cobranças vão ser feitas. O órgão tem a prestação de serviço para a comunidade e tem que receber, mas eu também queria lembrar a ele para que a gente implemente essa arrecadação com os órgãos que não pagam energia para que possam pagar. Nós temos aí unidades escolares de imensidão, de dimensão, várias salas de aula, quer dizer, muitos alunos.
alunos, então o consumo é significativo e não é justo não recolher. Inclusive, com previsão, a isentação. Esse ano, hoje o custo é muito grande, mas para a gente seria o melhor caminho. Seria esse. O outro seria através do Mercado Livre, para que alguém bancasse isso, porque a gente pudesse comprar uma energia mais barata no Mercado Livre. Mas todas as investidas até agora tem ainda uma luz para a energia solar, mas não via financiamento de banco. A gente tem que procurar, porque nós sabemos que hoje o que mais nos afeta é a energia. Se a gente conseguisse baixar, tranquilo demais. Mas quero aqui, nas minhas considerações finais, agradecer todos os vereadores pelo convite. O gestor público, ele tem que dar a satisfação da sua baixa. Eu nunca fugi disso, né, na época como vereador, porque aqui os vereadores estão na razão. A população vota no seu representante. Quem é o representante do povo? É o vereador. Se está cobrando a problemática do SAI, da educação, da saúde, ele tem que convocar o secretário, responsável pela pasta. Então, eu fui convidado, para mim será um prazer todas as vezes que for convidado a esta casa, para vir prestar esclarecimento, porque eu hoje estou na direção do SAI, mas já estive nesta casa há 12 anos como vereador, 4 anos como presidente, em torno de 12 anos. Já estive na Secretaria de Esporte, a gente tem um trabalho prestado em Codó e tem uma satisfação para dar para a população codóense. E de nenhuma forma, como eu lhe disse, na segunda que eu vim falar para o Vilmar, mas ele não estava, eu fui nos outros gabinetes e coloquei a solução. Se quiser me convocar, pode me convocar, porque eu tenho que dar satisfação da minha parte. Aqui tem coisas que eu ouvi hoje que vai servir para um aprendizado na minha vida. Ninguém sabe de tudo. Todo dia a gente coleta uma informação que serve para a gente subir mais um degrau. Se não fizer por ano, pode ser que diminua, mas a intenção é de melhorar. E isso eu preciso da Câmara Municipal. O gestor público não é só eu estou na gestão do SAI. Mas todo gestor precisa, como se fala, o público precisa do poder legislativo. E o poder legislativo com o poder executivo, eles têm que andar mãos-dadas, porque senão a coisa dá. Então, assim, eu acredito que as coisas vão melhorar. Nós estamos buscando a melhoria do abastecimento de água. O Evimar pode ficar tranquilo que a sua contribuição como técnico, como pessoa, eu vou precisar, pode ficar tranquilo, eu vou conversar com você e que você puder nos ajudar no site aqui melhor, onde não está legal, eu vou precisar de você, eu estou me unindo para isso e você pode ter certeza que eu vou procurar, nós vamos sentar, porque nós temos que encontrar uma saída para atender a nossa comunidade. E nós sabemos que tem algumas coisas que não tem como se fazer imediato, mas tem outras que tem como a gente tentar melhorar. Então era isso que eu queria deixar, agradecer aqui todos os funcionários que ficaram aqui até essa hora com a gente, grandes amigos que por aqui um tempo com todos vocês. Agradecer a imprensa que está aqui presente, os vereadores, meu irmão Gracinal, meu irmão Gabriel, meu padrinho ali, que foi meu eleitor, voto caro para danar, mas Deus abençoe. Eles cobram comigo, é cobrador. Isso, eu sei. Então, assim, gente, eu quero agradecer de coração a todos vocês e colocar na autarquia SAI, enquanto eu estiver lá à frente como diretor, as portas estão abertas para qualquer informação em qualquer lugar. Não tem essa história de dizer, é base do governo e base da oposição. Para mim, são 19 vereadores que foram eleitos pelo povo e precisam dar uma satisfação para o povo em relação ao SAI, está de portas abertas sem nenhuma restrição. Pode ficar tranquilo. Muito obrigado, Nelson, pelo companheirismo, pela lealdade, pela amizade, que também já foi meu eleitor. Eu tenho muita sorte, eu tenho 3 vereadores que já foi meu eleitor. Então, assim, gente, muito obrigado por tudo que a gente tem construído, por essa amizade e conte comigo, eu estou à disposição. Eu queria só fazer um convite aos colegas, depois eu estou aqui. Quero que os outros já, para a gente fazer, a gente registrar aqui, para ficar no Câmara da Comissão. E quem está fotografando, manda o Instagram para mim identificar. Sonora com o diretor do SAI, Chiquinho do SAI. Chiquinho, qual o motivo dessa audiência pública
Municipal de Codó? Eu fui convidado pela Câmara Municipal de Codó através das comissões para que viesse prestar esclarecimento a esta casa em relação a algumas demandas de falta de água em alguns setores de Codó. E aí fui convocado pelos vereadores e tive nessa manhã de sexta-feira aqui com a maioria dos vereadores desta casa, prestando esclarecimento da nossa pasta, que é o SAAI. Chiquinho, eu gostaria que foi falado aqui pelo vereador Araújo Neto, a questão do projeto. Por que o SAAI não elabora projeto para sanar esse problema aqui? Eu gostaria que você comentasse um pouco, até para a população ter essa ciência, com respeito a esses projetos que foi cobrado pelo vereador Araújo Neto. Todas as gestões que já passaram e aqui está presente, que eu sou responsável, ela elabora os projetos e busca junto ao governo federal, ao governo estadual, projetos para que nós possamos melhorar o abastecimento de água em Codó. Isso é feito, eu já fiz projetos pela Codevasp, já buscamos o governo do estado, já buscamos deputado através de emendas, mas até o momento ainda não conseguimos nenhum projeto. Os poços que foram perfurados agora na nossa gestão foi em parceria com a Plan e com recursos próprios. O SAAI irá fazer um novo programa beneficiar as famílias mais carentes, foi falado no programa Mais Água. Vai ser feito um novo programa nessa gestão? Isso é uma demanda que cabe ao gestor público, ao nosso prefeito, doutor Zé Francisco, mas é a intenção dele mandar o projeto de uma forma legal para casa, para Câmara Municipal, que ele já colocou na previsão do orçamento, a previsão para que atenda essas famílias, porque tem que ter a previsão orçamentária para que o SAAI possa executar esse programa e receber o dinheiro desse programa. Então, acredito eu que já ainda nesse ano, no próximo ano, no começo do próximo ano, o prefeito deve enviar para esta casa um novo projeto buscando atender essas pessoas que necessitam, mas de uma forma que o SAAI receba essa quantia através do município, que já foi colocado no orçamento, para que não fique aí como os outros programas que foram implantados e que o SAAI não conseguiu receber nem um centavo dessas contas que foram passadas para as pessoas, como o programa Água para Todos, Mais Água, que foram os programas que já antecederam. Eu acredito que o nosso prefeito mudará o nome desses programas e mande para a Câmara, para que a Câmara possa aprovar e atender essas famílias carentes que precisam realmente desse projeto, desse programa, para que eles possam ter a garantia da água, que a gente sabe que a gente não vive sem esse líquido. No caso, dentro desse projeto social, foi falado da tarifa social, né? O que seria essa tarifa social e o SAAI hoje, que enfrenta dificuldade pela questão financeira, não ia aumentar essa questão financeira, não ia aumentar essa problemática na questão financeira, principalmente porque o SAAI tem uma conta muito grande com a Equatorial, a questão da energia. E você falou aqui da tarifa social. O que seria e como é que seria feita essa tarifa social? A tarifa social seria uma tarifa que aquela pessoa que está num setor com dificuldade de água, que só tem água 10, 11, 12 horas da noite, 1h da manhã, ele pagaria a metade da sua conta, que seria o justo. Isso vai impactar na situação que se encontra o SAAI hoje, sim, impactaria, mas não é todos os bairros de Codó, tem que ser feito um estudo, e esse estudo procure detectar os setores mais críticos, como nós temos hoje, Morro da Televisão, Nova Jerusalém, que já vai ter o seu poço, acaba com esse problema, o Palote, que já acabou, o quilômetro 17, que também hoje está normal. Então é buscar naquele setor mais crítico, que esse percentual não é grande, não é todo o bairro, 2, 3 ruas, como no Jerusalém. Hoje nós temos a Padre Alteredo e a Nossa Senhora Aparecida, que 2 ruas que tem lá hoje, que tem essa dificuldade de água durante o dia todo. Então seria isso, a criação de uma tarifa social para atender essas famílias que no setor dela, na rua dela, só tem água 3 horas da manhã e 6 horas já vai embora. Seria justo, porque esse foi até um entendimento que nós tivemos numa conversa preliminar com o Ministério Público, para que a gente possa sanar essa situação para todos aqueles que hoje se sentem lesados por conta de não ter a sua água no tempo integral.
Só para a gente encerrar, o que você achou dessa audiência pública com os vereadores? Você se colocou à disposição para vir outras vezes. Eu gostaria que você finalizasse dizendo qual a sua opinião a respeito dessa reunião hoje feita com os vereadores de Codó. Para mim foi uma reunião muito produtiva, foi colocada muitas situações, foi esclarecida algumas dúvidas que tinham em relação ao sistema de abastecimento de água de Codó e para mim foi, todas as vezes, como eu coloquei, me coloco à disposição, o SAI está de portas abertas para os 19 vereadores, eu me coloco à disposição todas as vezes que quiserem que eu venha aqui para prestar esclarecimento da pasta, que eu estou à frente, eu estarei pronto, eu não vejo dificuldade nenhuma, eu tenho certeza que todos os nossos secretários, como o Poder Executivo, têm esse mesmo entendimento, esse mesmo pensamento de estar sempre à disposição do Poder Legislativo para prestar esclarecimento da pasta que a gente está à frente. Porque se está havendo uma situação no SAAI que a população está reclamando e que os vereadores são seus verdadeiros representantes, por obrigação eles têm que convocar o responsável por aquela pasta. E assim que é o meu entendimento, e todas as vezes que for convocado, eu estarei presente aqui na Câmara Municipal para prestar esclarecimento daquilo que a população está pedindo para que os vereadores procurem uma solução. Então, assim, o SAAI se colocou à disposição para dar as mãos junto com o Poder Legislativo, Executivo e a gente buscar projetos juntos para que a gente possa melhorar mais do que o que a gestão de Dr. Zé Francisco, a gestão de Cidade de Todos, tem feito em 2 anos à frente do SAAI, que é perfurando poços e levando água de qualidade para a nossa população. Não, eu gostaria que o senhor começasse comentando sobre esse encontro que teve hoje, a chamada aqui do Chiquinho, do diretor do SAAI, os principais pontos positivos com relação a esse encontro hoje com o Chiquinho. Esse encontro partiu após algumas reivindicações da população codoense, no que diz respeito ao abastecimento de água, né? E é a Comissão de Infraestrutura, eu sou o presidente dessa comissão, nós convidamos o diretor do SAAI para se fazer presente aqui na Câmara. Ele prontamente atendeu, em nenhum momento criou nenhum obstáculo, pelo contrário, ele queria ter vindo. E para responder e esclarecer, né, as indagações da comissão e dos vereadores. E ele prestou todo esclarecimento, não se furtou em nenhuma resposta. Inclusive deu até um exemplo para os membros do governo que tem medo da Câmara Municipal. A Câmara Municipal tem esse dever de fiscalizar, de convidar e de trazer o Poder Executivo até o Legislativo para poder atender nada mais que nada menos do que o que é mais importante na nossa cidade, que é nosso povo. E o Chiquinho do SAAI, ele em nenhum momento criou nenhum obstáculo e prestou esclarecimentos a contento. Tanto é verdade que não houve um atrito entre vereadores e o diretor do SAAI, porque ele veio com as respostas esclarecendo cada situação dos poços que não foram ainda inaugurados, dos poços que estão por inaugurar e do trabalho que ele está desenvolvendo. Então isso é muito bom e é bom para a sociedade, essa harmonia entre legislativo e executivo, mas no caso, essa harmonia ela é muito mais eficaz com o SAAI do que com as demais órgãos e secretaria do município, que não prestam esclarecimento e não vêm até a Câmara. E por isso estão sujeitos até às combinações legais previstas em lei. Então, foi colocado aqui pelo diretor Chiquinho do SAAI as limitações que o SAAI enfrenta na questão financeira, na questão de infraestrutura. E nessa comissão de infraestrutura elaborada aqui pelos vereadores, qual o ponto positivo que vocês têm um projeto para estar ajudando nessa questão SAAI, nessa questão de infraestrutura e desse problema financeiro que o SAAI enfrenta hoje? Já foi sugerido essa questão, que é um ponto importante, que os órgãos públicos do município não estão contribuindo para o consumo próprio de água. Então isso é injusto, porque o cidadão pobre lá da periferia paga água e uma escola de grande porte, com muitos alunos, não está pagando a água. Outra sugestão que diz respeito à diminuição do custo com a energia, a implantação de painéis solares, da energia solar nos poços. Um ponto muito importante é a possibilidade de juntar todos os deputados federais eleitos de Codó para que façam emenda de bancada. E nós conseguimos, aqui para a cidade de Codó, captar água do rio Itapecuru e fazer aqui em Codó, como é feito em Itapecuru, levando água para São Luís. Então nós precisamos
pensar no futuro para trazer melhoria e lembrando que pode faltar água no futuro e já temos que começar a montar uma infraestrutura adequada para ter um abastecimento adequado para o povo e também pensando na melhoria da qualidade do serviço prestado pelo SAI aos munícipes da nossa cidade. Com essas discussões que foi feita aqui, já foi elaborado algum tipo de projeto que já está no papel para estar sendo passado como ideia para o SAI? A reunião foi hoje, nós vamos enviar ao diretor do SAI essas sugestões que vai ser transcrita na ata dessa reunião, mas também tem alguns projetos de lei que vai depender de iniciativa do Poder Executivo, encaminhar para essa casa, que não é iniciativa do Legislativo. Só para a gente finalizar, então, no seu ponto de vista, foi positivo hoje a presença do diretor? Foi importante demais, principalmente para servir de exemplo por demais órgãos do governo, que são omissos, que não atendem às várias reivindicações, não só dos vereadores, é da própria população. Então, esses gestores de secretarias que não atendem, que não fazem e que não contribuem com o governo, porque o que o Chiquinho do SAI demonstrou aqui é que ele contribui com o governo, ao contrário de vários secretários e assessores que estão só enganando o próprio gestor público municipal, só recebendo, em outras palavras, no contra-cheque, sem lutar por uma gestão eficaz. Muito obrigado. Estamos com o Edmar, eu gostaria que você iniciasse como foi essa reunião, como se deu essa reunião hoje aqui na Câmara de Vereador com a presença do diretor Chiquinho do SAI. A convite da Comissão Permanente de Infraestrutura, chamamos o diretor atual do SAI, Chiquinho do SAI, para vir prestar esclarecimento sobre a problemática de falta d'água no município, zona urbana e zona rural. Atendeu prontamente o nosso convite e veio aqui, foi um diálogo, um bate-papo a respeito de vários temas, não foi só falta de água, acabou entrando em outras searas aí e eu acredito que foi proveitoso, a gente recebeu os esclarecimentos que precisávamos para colocar também a Câmara à disposição do que for preciso para a gente captar recursos. Ficou claro que a situação aqui é recurso para investimento na área do setor de saneamento básico, principalmente água. Então, novos projetos precisam ser colocados em pauta e um agente político, que pode ser a Câmara, deputado federal, estadual, possa captar esse recurso em outros entes, porque sabemos que saneamento básico não é barato. O saneamento básico precisa realmente de recursos vultuosos para que possa realmente mudar a realidade. E também, como ex-diretor do SAI, pude também me colocar à disposição para que, no que for necessário, podermos ajudar de alguma forma. Falado aqui por parte do vereador Araújo Neto, até questionado também o diretor, Chiquinho do SAI, sobre a questão de projetos. E pela questão da parte da Câmara de Vereadores, já foi tomada essa iniciativa a respeito desses projetos, na elaboração de algum projeto para estar ajudando a autarquia SAI nessa questão de projetos? A Câmara em si não, mas vereadores individualmente já tomaram essa iniciativa. Tem vários vereadores que já estão em contato com seus deputados da estadual e federal para captar recursos para investimento no setor do saneamento básico, no caso água. Então, e agora, com essa comissão de infraestrutura, a gente se reuniu e o grupo vai providenciar, até porque já existe no município, o Plano Municipal de Saneamento Básico, que lá está mapeado todas as necessidades para esse setor. Então já tem um início, que é o mapeamento. Nós sabemos já qual a necessidade através desse plano. O Araújo falou sobre o plano de segurança da água. Por entender e por saber que Codó só existe água subterrânea. A gente não tem aqui uma ETA, por exemplo, que é a água superficial, que através dela a gente pode também fazer o abastecimento com a ETA, uma estação de tratamento de água. Então, para o plano de segurança da água, precisamos nos preocupar e projetar uma ETA para Codó, já que outros municípios têm, Caxias tem, Timor tem, aqui até São Luís,
é abastecido com água do rio Itapecuru. E Codó precisa providenciar isso até para o plano de segurança da água. Apesar de que o nosso lençol freático, que é a água subterrânea, é muito farto, mas a gente está lutando com a natureza, preocupação com a natureza. Então precisa realmente ter, né, essa alternativa de uma captação de água subterrânea, que é exatamente a ETA.